Fala galera, beleza? Neste vídeo terminamos então as funções oxigenadas com o restante daquelas que contêm oxigênio. Uma das funções mais importantes que existem, uma vez que tem diversos compostos de ácidos carboxílicos no seu cotidiano, é esse que vai conter o grupo carboxila, que é o grupo COOH. Esse grupo carboxila pode ser traduzido como tendo uma carbonila e uma hidroxila, portanto ligados ao mesmo carbono. Exemplos de ácidos carboxílicos, por exemplo, é o ácido do vinagre, ou até mesmo o ácido produzido por algumas formigas, responsável pelo ardor quando elas mordem. Gente, todos os ácidos carboxílicos são ácidos fracos, em comparação aos ácidos inorgânicos. E por isso, eles estão presentes nos alimentos que a gente considera ácido, que a gente pode consumir no nosso cotidiano. Eles são considerados ácidos porque o hidrogênio ligado à hidroxila pode sair na forma de um equilíbrio químico, liberando, portanto, o íon carboxilato e o H+. Lembrando que H+ é o que caracteriza substâncias que são do tipo ácidas, tá? Então todos eles são ácidos fraquinhos, alguns um pouco mais fortes, mas nenhum deles chega na acidez dos ácidos inorgânicos, como é o caso do clorídrico, sulfúrico e nítrico. Bem, para a nomenclatura deles, eles acabam tendo uma diferenciação em relação ao restante, que é o começo, que aparece antes de tudo que vem no nome metil, ciclo, hept, que é a palavrinha ácido. E aí eles vão terminar com oico, que não tem muito a ver aí com o nome ácido carboxílico. Então, começando por esse, um carbono só, ele então é chamado de ácido. Na verdade, todos eles serão chamados de ácido, indiscutível aí da estrutura, ácido. Portanto, um carbono só, match, é separadinho, gente. Ligação simples metano, e aí nós vamos colocar o oico. Como os ácidos carboxílicos também são sempre funções na ponta, a gente não precisa representar a posição. Nesse segundo caso, nós temos 2, portanto, ácido et de 2, ligação simples etan, e aí oico, sendo esse daqui, então, o ácido etanoico, também conhecido como ácido acético, o ácido do vinagre. E este daqui é o ácido, vamos lá, um carboninho, e tudo isso daqui, gente, acaba atuando como ramificação. A gente não pode, né, selecionar a cadeia aberta e fechada ao mesmo tempo. Quando o anel de benzeno se liga diretamente, nós temos ele chamado como fenil. Portanto, ele é o ácido fenil, e aí cadeia que tem o ácido match, que é essa daqui com um carbono só, metan, ligação simples, e oico, portanto, ácido fenil metanoico. Conforme já havia dito para vocês, o ácido metanoico, que é o chamado fórmico, ele vai ser encontrado aí no veneno de algumas formigas, e também ele pode ser utilizado como fixador de pigmentos em tecidos. Já o ácido etanoico, que é o acético, ele é produzido pela oxidação do etanol. Então, todas as vezes que você tem aí álcool, em qualquer forma de bebida, se ele foi submetido ao envelhecimento, à oxidação, como por exemplo acontece no vinho, ele vai lentamente virando ácido acético, que é o vinagre. E aí, ele está presente em maior quantidade no vinagre, além de ser utilizado também na produção de vários polímeros importantes. São plásticos. Temos também o ácido benzoico, que é aquele último ácido que eu mostrei para vocês aqui embaixo, que é o fenilmetanoico, que ele é utilizado como conservante em diversos alimentos. Uma outra função que possui oxigênio é o sal de ácido carboxílico, que ele é proveniente da reação de neutralização do ácido carboxílico com qualquer base inorgânica. Lembrando que neutralização é ácido com base, formando sal e água. Como isso acontece? O hidrogênio do ácido carboxílico encontra o OH da hidroxila da base e eles formam então a moléculazinha de H2O. E aí o que sobra é um pedaço do ácido carboxílico, neste caso aqui oxigênio que fica sem o hidrogênio, portanto com carga negativa, e o sódio ou outro elemento positivo vem se associar ao oxigênio, formando então o que a gente chama de sal, né? Porque tem ligação iônica, mas proveniente aí de um ácido carboxílico. A nomenclatura desses daqui é relativamente chatinha de ser feita, então a gente vai considerar a cadeia de antes, neste caso 1, 2, vamos colocar
et e colocar a quantidade de ligação, o tipo de ligação, desculpa, ligação do tipo simples. Ele vira então o etanoato de, e aí vem depois o nome do cátion. Esse cátion aqui é o sódio, então ele é o etanoato de sódio. Só citando para vocês, etanoato é muito conhecido como acetato. Então, fiquem de olho nesse nome que ele pode aparecer bastante, acetato. O éster, em compensação, ele vai conter o agrupamento éster. O agrupamento éster é caracterizado por ter a C, também a carbonila, e aqui, em vez de ter hidroxila, aparece um oxigênio como heteroátomo, dividindo aí 2 carbonos entre si. Por exemplo, esse éster aqui, ou até ésteres mais complexos, de maior cadeias laterais. Gente, muitos ésteres são observados na essência das frutas e flores. E por isso, quando você tem a reprodução do sabor, né, alguma coisa odorizada ou flavorizada com qualquer uma das frutas, coloca-se ésteres que simulam o odor dessas frutas e flores, que são odores complexos, né? Mas aí tenta-se simular com alguns ésteres que lembram o saborzinho. A nomenclatura dos ésteres lembra bastante a complexidade da nomenclatura dos sais de ácidos carboxílicos. Nós vamos colocar então a cadeia anterior, vai pegar o número de carbonos em ligação. Então, por exemplo, para esse daqui, 1, 2, ele vai ser et, ligação simples, e aí a gente vai colocar o oato. Ele vai ser o etanoato de, e aí nós vemos com a cadeia posterior ao oxigênio. Aqui, então, um carbono só é met, é apenas a quantidade de carbonos, metila. Perfeito. Para esse daqui, também são 2 antes, lembrando que o etanoato, que é o mesmo que esse, pode ser chamado de acetato, portanto, esse é o etanoato ou acetato de, e aí depois do oxigênio nós temos 2 carbonos. 2 carbonos é et, e aí a gente vai encaixar o ila, portanto, acetato de etila. Por fim, a função éter é a função que contém o oxigênio como sendo o heteroátomo. Por exemplo, aqui, ele funcionando como heteroátomo, ou até mesmo nesse composto. O etoxetano, gente, que é o éter dietílico, ele foi utilizado como anestésico bastante no passado. E hoje ele ainda pode ser utilizado bastante como solvente de extração. Não é mais utilizado muito como anestésico porque ele demorava bastante para ter efeito e também porque ele é tóxico. A nomenclatura dos éteres, assim como os ésteres e os sais de ácido carboxílico, são relativamente chatinhas. Nós vamos então fazer a divisão aqui do oxigênio e nós vamos olhar cadeia que é menor, nesse caso essa daqui, nós vamos colocar o número de carbonos, portanto, et, e aí nós vamos encaixar a palavrinha oxi, tudo junto. Esse fica o etoxi, daí vamos lá, para o outro lado a cadeia maior, 1, 2, 3, portanto, prop. E aí vem número de carbonos, ligação propano, e a gente termina com um ozinho aí. Portanto, vira o etoxipropano, a nomenclatura deste éter. Por fim, um exercício também da Bucamp. Dentre os vários tipos de leucócitos, encontra-se o eosinófilo. Para diminuir o efeito das reações alérgicas no corpo humano, os eosinófilos liberam o cortisol, o hormônio cuja fórmula estrutural está representada a seguir. Nessa estrutura, observa-se, vamos lá, presença de anel aromático, nós observamos aqui, não temos nenhum anel aromático, então esse daqui está errado. Grupo carbonila, grupo carboxila, que é o grupo ácido carboxílico, olha, tem dupla O, mas o OH tem que estar do ladinho dele. Aqui não está, ó, tem um carbono separando os dois, então ele tem tudo para te enganar, mas isso não é carboxila, e é outra carbonila que tem aqui, mas não tem OH, portanto também não tem. E cadeia insaturada. Para ter cadeia insaturada precisa ter dupla. Como ele tem a dupla ligação aqui entre carbonos, né? Cadeia insaturada dupla entre carbonos, o 3 está certo. Portanto, o gabarito é o item C. Beleza? Valeu!